Olá, comunidade evangélica de Panambi e também a vocês que nos assistem. Que a graça e a paz de Cristo Jesus seja com cada um e cada uma de vocês. O tema da ISLB para este ano de 2021 é Viver o Batismo, Dons a Serviço, acompanhado do lema Eis que faço nova todas as coisas, conforme Apocalipse capítulo 21, verso 5. Quando nós lemos a Bíblia de Gênesis e Apocalipse, vemos que a Bíblia descreve lá no início de Gênesis capítulo 1 a criação feita e realizada pelo próprio Deus. E Apocalipse vai anunciar um novo céu e uma nova terra. Vejamos que entre o tempo da criação e da nossa própria esperança pela nova criação em definitivo, somos chamados então, cada um e cada uma, pelo batismo, a nos tornarmos cooperadores com a missão do Trino Deus no mundo, servindo com os nossos dons. Qual é o dom que Deus lhe deu para edificar outras pessoas? Que você possa diariamente louvar e agradecer a Deus, porque Ele permite a você fazer parte do seu trabalho de redenção no mundo. Vamos então louvar e bendizer o nosso Deus. Em primeiro lugar, Deus criou o céu e a terra, tudo o que se vê e tudo o que não se vê. A terra era como uma massa sem forma, um vazio sem fim, uma escuridão quase palpável. O Espírito de Deus pairava sobre o abismo das águas. Deus disse, luz, e a luz apareceu. Deus viu que a luz era boa e separou a luz da escuridão, e chamou a luz dia, e a escuridão chamou noite. Foi-se a tarde, foi-se a manhã. Primeiro dia. A primeira coisa que a gente encontra nas Escrituras é que Deus criou o mundo. Seria alguma surpresa se essa criação carregasse um testemunho do próprio Criador? Ou que o ponto alto de sua criação, o ser humano, cada um e cada uma de nós, trouxesse consigo a marca da própria natureza e da essência de Deus? Veja que a resposta
as principais perguntas existenciais da humanidade, como por exemplo o significado da vida ou sobre a realidade do próprio Deus, elas podem ser encontradas no testemunho de Deus também em sua criação, como nós a encontramos na própria descrição e revelação das Escrituras Sagradas. Por meio da graça de Deus, a criação de Deus ela é capaz de apontar para o seu próprio Criador, nos ajudando assim a compreendê-lo como nós precisamos, com a ajuda, claro, das Escrituras. Desde o início, então, da história, as pessoas elas olham para o mundo ao redor e elas querem saber se o seu significado tem algo muito mais profundo do que aquilo que aparentemente nós podemos perceber. Quando nós, por exemplo, olhamos para os rios, para pastagens, para algumas cadeias de montanhas ao longe, céus estrelados acima de nós, nos perguntamos talvez o que são essas coisas por toda parte. De onde vieram? Será que elas indicam alguma história muito maior e além da nossa própria existência? E tudo isso é a nossa verdadeira pátria ou será que a gente pertence a um outro lugar? Existem traços na estrutura do mundo que nos contam que não estamos sozinhos? Uma das intuições humanas mais profundas é de que algo parece estranho nesse mundo e que precisa mudar. E isso é verdade para cada um e cada uma de nós ao observarmos um pouquinho a nossa realidade e aquilo que nos cerca e que nos constitui diariamente. Quando nós vemos a partir do cristianismo e que fundamenta essa própria intuição natural de cada um de nós, ela nos leva a buscar a compreensão de que algo está errado no mundo a partir de Deus e da sua criação, expressando assim especialmente nosso entendimento necessário ao olharmos para como Deus criou, com que propósito e como Ele está agindo no mundo através da sua criação. Claro que vale aqui uma nota muito importante para a gente considerar. Por exemplo, que a maior parte do ensino bíblico sobre a criação, ela não está nos primeiros capítulos apenas de Gênesis, mas, por mais importante então que elas sejam, encontramos sim também, ao longo de todas as Escrituras, em todos os livros da Bíblia, descrições sobre a criação e a intenção de Deus para com a sua criação. Veja que o autor de Hebreus, por exemplo, no Novo Testamento, ele expressa algo bem significativo, assim como Gênesis capítulo 1, verso 1. Pela fé, diz Hebreus, entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que aquilo que não se vê também foi feito justamente como aquilo que vemos a partir do invisível. Hebreus capítulo 11, o verso 3. Então, em geral, o termo criacionismo, ela está associada a um conjunto específico de crenças, relacionado, claro, àqueles que creem na criação de Deus, os cristãos em especial. E assim também a forma específica pela qual cada um de nós cremos e como Deus criou e efetuou a sua criação. Quando nós olhamos para o credo apostólico, onde lá afirma, creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, eis aí uma grande declaração que é central da fé de todas as principais tradições e denominações cristãs no Brasil e no mundo. Então, todos os cristãos, eles são criacionistas em um sentido mais básico. Eles apenas diferem em sua forma de ver como Deus criou todas as coisas. Então, cedo ou tarde, geralmente muito cedo, as discussões sobre criação e evolução chegam à questão sobre como os cristãos eles interpretam a Bíblia. A única resposta aos questionamentos, então, sobre criação e evolução é nós investigarmos o que a Bíblia diz sobre a criação. E para isso, precisamos pensar sobre a nossa forma de ler e interpretar a Bíblia, pois não existe a possibilidade de a gente ler a Bíblia sem interpretá-la. Não existe neutralidade, como alguns dizem, que leem a Bíblia, mas sem fazer uma determinada interpretação. Eu aqui, claro, vou tratar sobre Gênesis 1, 1 a 5. E aqui não vou tratar sobre métodos de interpretação bíblica.
o que eu farei é apresentar a interpretação sobre a doutrina da criação apenas a partir deste pequeno trecho de Gênesis 1, 1 a 5. E se você é criacionista ou evolucionista, irá concordar ou discordar de mim com base na sua forma de ver como Deus criou todas as coisas. Agora, se você não é um criacionista, crê apenas aí no evolucionismo, ou talvez você até se denomina cristão evolucionista, saiba que independente da discussão travada entre criação e evolução, os cristãos em geral, eles não precisam temer a teoria da evolução. Ao contrário, eles podem abraçá-la como um meio de criação usado por Deus, como nos diz o grande escritor e pensador teólogo Dennis Alexander. Como o propósito aqui então não é tratar sobre a briga histórica e também até bem recente sobre criação e evolução, vamos direto ao tema crucial sobre a criação de Deus. Eu quero apontar a partir de Alistair McGrath, do qual ele destaca que existem 3 aspectos cruciais sobre a doutrina da criação. E esses 3 aspectos eu creio que são fundamentais a gente considerar quando a gente olha para Gênesis capítulo 1, para que a gente compreenda toda a história bíblica e a nossa própria existência e o propósito de estarmos aqui a partir daquilo que Deus já fez e está fazendo e vai fazer no futuro. Então, a primeira questão que a gente precisa considerar é sobre a origem, né? Como tudo surgiu, por que ele foi criado, a partir do quê? Veja que o mundo nem sempre existiu. Ele veio a ser não por um acidente, não por um ato, então, qualquer, mas um ato voluntário da vontade de alguém. Como cristãos, acreditamos que é da vontade de Deus que Ele criou todas as coisas. Então, falar da criação é falar tanto do universo como nós mesmos, seus habitantes, seres então trazidos à existência de Deus. Isso é fundamental a gente considerar, a origem. Segundo, a questão da intencionalidade. Por que Deus criou todas as coisas? Veja que o universo ele não passou a existir como um acidente, mas como o resultado de um ato deliberado. O universo, então, percebe, não aconteceu simplesmente. Foi levado a acontecer, aconteceu de uma forma intencional, proposital. Deus planejou, como um arquiteto planeja uma grande obra, um prédio, para o mundo ser da forma que ele desejou que fosse. Não que ele seja hoje como Deus queria que ele fosse, porque a gente sabe que a partir também de Gênesis vem o pecado, a desobediência do homem e da mulher, e aí o mundo toma uma outra forma, e por isso que nós sofremos, por isso que nós vemos a própria morte e vemos tantas catástrofes, tanta destruição no mundo, maldade em geral. A terceira questão que a gente pode considerar importante para entender Gênesis e toda a criação e o nosso lugar nela é com relação ao significado. O universo ele sinaliza para o seu Criador. Olha que legal. Ele aponta para além então de si mesmo, para a sua própria fonte e origem última. Veja que ela ecoa e expressa o caráter de Deus de uma forma reduzida, claro, porém reconhecível. Segundo Chesterton, um grande pensador e escritor de cultura católica, ele diz o seguinte: Deus ele é um criador, como um artista é também um criador. Esta comparação também é muito importante para a gente considerar a criação como uma forma de compreender o seu criador. Não que Deus esteja na criação e nem que a criação seja algo divino, mas ela expressa o divino, o Deus que o criou. Logo, o universo mantém a impressão de Deus, revelando algo do seu esplendor e da sua sabedoria. Você já pensou em quem é capaz de ser um criador a partir do nada? Veja que para Lutero, ninguém além de Deus conseguiria criar o céu e a terra. Tudo que existe no céu e na terra foi criado por Deus e é sustentado por Ele. Tudo é dado e preservado por puro amor e bondade, sem nenhum mérito meu ou mérito teu ou de ninguém. Então, crer em Deus como Criador é saber que tudo deve sua origem ao próprio Deus que o criou. Não somos um acidente ou estamos mesmo desprovidos de propósito.
Então, se Deus criou o mundo, considere o seguinte: parte de sua sabedoria e de sua beleza estão refletidos na ordem da criação. Veja o que o Salmo 19, o verso 1 diz: os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras de sua mão. Não sei se você já contemplou alguma vez a natureza, o nascer ou o pôr do sol, as estrelas à noite, ou um grande bosque, as borboletas, os pássaros, as flores, e percebeu ali algo de artístico, e com certeza por trás de tudo isso está a boa e graciosa mão do Deus que é criador e artista desta bela criação que nós podemos desfrutar e também chamados, claro, a cuidar e preservar conforme é da intenção de Deus desde a criação. Veja que diante de tudo que a gente possui, a gente tem uma responsabilidade. E qual é essa responsabilidade que Deus nos confia para com a sua criação? Você já parou para pensar nisso? Como tudo aquilo que está no céu e na terra é nos dado, mantido e preservado pelo próprio Deus Criador, certamente temos a obrigação de amá-lo, exaltá-lo e, inclusive, agradecê-lo, né, por tudo que ele tem feito a todo tempo. E também precisamos reconhecer a importância de servir a ele de uma forma exclusiva e de maneira do qual ele nos exige e ordena, a partir, por exemplo, dos 10 mandamentos. Frente, então, a essa responsabilidade que nos é dado, a partir do próprio chamado e vocação em Cristo Jesus, vemos que são raras as pessoas, claro, que acreditam verdadeiramente que Deus criou os céus e a terra. Se nós, claro, acreditássemos com sinceridade, não andaríamos por aí talvez tão orgulhosos e arrogantes como se recebêssemos de nós mesmos a vida, a riqueza, o poder e a glória, como, por exemplo, se as pessoas tivessem que nos temer e servir, que é a forma que muitos vivem, né, de uma forma soberba e arrogante, como se tudo dependesse delas. Precisamos, ao contrário, e de forma humilde, reconhecer que Deus é a matéria da própria vida e o fundamento da vida e vivermos assim de acordo com isso. Quando então a gente reconhece que a ordem da criação é de Deus e não nossa, vamos aprender a respeitá-la e agir, né, de acordo com o cuidado que nos foi confiado. Assim, quando lemos Gênesis, nós somos atraídos para uma percepção de realidade moldada e preenchida por Deus. Veja que Ele, Deus, nos dá um vocabulário para falar a respeito da nossa própria vida. Por exemplo, de onde viemos e para onde vamos, o que pensamos e o que fazemos, as pessoas com quem convivemos e como nos entendemos com elas, e os problemas em que nos encontramos e as bênçãos que continuam a chegar diariamente. Gênesis capítulo 1 usa então a palavra ou palavras, né, para construir uma fundação sólida e verdadeira para nossas vidas. As nossas próprias falas, ações e orações, elas devem estar em cada detalhe desta vasta fundação que nos foi presenteada por Deus. Logo, cabe-nos a nós receber a boa criação de Deus e agir para com ela segundo as instruções do próprio Criador, por meio do seu Filho Jesus e na força do Espírito Santo que nos capacita para isso. Pois sem o Espírito Santo nós não somos aptos a sermos um cooperador de Deus no cuidado da sua criação. Quero assim, para finalizar, desafiá-lo a buscar a entender a ideia da criação a partir de duas imagens ou modelos da criação. Primeiro, veja Deus como um arquiteto do mundo e também, segundo, veja Deus como um grande artista. Busque conhecer toda a arquitetura e beleza da criação por meio da sabedoria de Deus. Busque identificar em tudo que você experimenta, vive e vê diariamente os traços do caráter de Deus e da criação artística de Deus por trás de tudo que nós temos, que foi dado por Deus. E que assim possamos tomar o nosso lugar na história, desde o começo, vivendo diariamente o batismo, que é uma vocação, colocando assim em prática os nossos dons, do qual Deus nos capacita diariamente a servir então uns aos outros em amor, pois essa é a nossa missão,
servir as pessoas, cuidar da natureza, amar a boa criação de Deus, cuidando-a como mordomos, como pessoas que cuidam de algo a fim de um dia prestar serviço desse cuidado que nos foi confiado. E aí, eis o papel como comunidade cristã que todos nós temos, é de anunciar o Evangelho de Cristo Jesus para que pessoas sejam batizadas, entendam a vocação e o chamado de Deus, venham a ser capacitadas para o serviço de amor ao próximo e assim podermos glorificar a Deus através de tudo o que nós podemos fazer no presente tempo. Que Deus assim te abençoe e te ajude nesse ministério que Ele tem te confiado diariamente a servi-lo e ao próximo como Ele quer. Amém? Quero convidá-lo para um momento final de oração. Fecha teus olhos assim como você está, não importa onde você esteja. Vamos orar e falar com o nosso Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo, o Deus Criador do Universo. Senhor nosso Deus, ajuda-nos a ver a Sua glória no mundo ao nosso redor e a conhecê-lo como nosso Criador e Redentor. Oramos assim em Cristo Jesus e na força do Espírito Santo. Amém. Assim como podemos saber que Deus é o nosso Criador, e já que você é batizado e aceitou a Cristo como seu Senhor e Salvador, vivamos unidos com Ele, estejamos enraizados nele, construindo a nossa vida sobre Ele e se tornando cada dia mais fortes na fé e na prática do amor e do serviço uns para com os outros. Que o amor de Deus, a graça de Jesus Cristo e a paz e a comunhão do Espírito Santo seja com a vida de cada um e cada uma de vocês. Uma abençoada semana e até o nosso próximo encontro.